Todos pensam que ele é um garoto fraco do interior, mas na verdade ele é uma reencarnação do dragão mais poderoso que foi injustamente morto por humanos há muitos anos atrás. Embora ele tenha ajudado os humanos na luta contra diversas bestas demoníacas no passado, o ódio que os humanos têm pelos dragões é tão forte que eles enviaram um grupo de aventureiros muito poderosos para a caverna do antigo dragão e o aprisionaram completamente. O herói da equipe deu um golpe fatal, e o lendário dragão se disse porque os humanos queriam. Mate-o, mesmo que ele nunca tenha feito nada para machucá-los, mas ele viveu o suficiente para pensar que a morte era melhor do que continuar vivendo, mas seu tempo neste mundo ainda não havia acabado, porque ele renasceu como menino, nascido em uma família de camponeses em uma pequena aldeia. Seus pais o chamaram de Dolan. Ele cresceu e se tornou um jovem base e tentou escapar. Ele era um dragão em sua vida anterior. Neste mundo, as crianças são consideradas velhas aos 15 anos, o que é um alívio para muitas pessoas, mas para Dolan, isso poderia viver sozinho. Certa manhã, Dolan encontra seu irmão de aparência estranha e eles vão pescar em um rio próximo. Seu irmão pergunta se ele realmente quer ir ao pântano no dia seguinte, pois algo misterioso está acontecendo lá. No entanto, 8, o guarda da vila, está ocupado jogando Red Dead Redemption 2, e depois de pegar uma tonelada de peixes, ele não quer investigar. Dolan retorna à vila, onde conhece uma linda garota chamada. Uma garota loira ou idiota chamado Albert ficou surpreso com a quantidade de peixes que pegou, e Doran agradeceu a Mal por ajudá-lo a treinar para enfrentar qualquer monstro no pântano. Doran foi para casa salgar os peixes e secá-los. Não muito tempo depois, uma garota ruiva escolhida para treinar com o mágico. Ele foi até a casa do professor e usou um feitiço muito poderoso, impressionando a velha senhora, que disse que sua magia era uma das melhores que ela já tinha visto. Mais tarde naquela noite, Dolan está caminhando para casa quando encontra um jovem de cabelos brancos que parece uma rica aristocrata do século XIX. O velho chefe da aldeia convidou-se a dizer que o nome da menina era Cristina e que ela era uma nobre senhora que viveria na aldeia por um tempo. Dolan abriu a mão de Cristina e imediatamente reconheceu sua habilidade. Ele se disse o que ela estava fazendo ali, mas como o sol já havia se posto, ele não tinha tempo para investigar. Ele correu para a casa dos pais e coincide com a comida que havia coletado. Ele foi calorosamente recebido pela família e sua mãe preparou um jantar delicioso, como de costume. Depois do jantar, seu pai sugeriu que Dolan se casasse rapidamente para que você pudesse descansar durante a noite, mas Dolan respondeu que queria aproveitar sua vida de solteiro por mais um tempo e se estabelecer na manhã seguinte. Ele partiu em direção ao pântano, mas encontrou metade da vila lá para se despedir dele. Depois de várias horas viajando por uma floresta densa cheia de monstros e animais selvagens, ele finalmente chegou aos pântanos. É verde e tem um cheiro ruim. Ele analisou a água suja e descobriu que as energias elementais naquele lugar estavam desequilibradas. É por isso que ninguém consegue sobreviver lá. Antes que Dolan pudesse fazer qualquer coisa, ele pegou as folhas de trem e se virou imediatamente. Ele sabia que somente monstros muito poderosos poderiam sobreviver nessas condições. Então ele pega sua espada e se prepara para lutar, mas o monstro aparece, uma linda mulher loira, meio cobra, com uma aparência estranha. Dolan não entendeu o que estava acontecendo. Isso acontece porque ela é um monstruoso extremamente raro que nem deveria aparecer naquela área. Além disso, o comportamento da garota cobra começou a ficar estranho, como se ela estivesse em uma transe estranha, o que a confundiu ainda mais. Ela diz que não está ali para lutar, mas antes que ela possa explicar, um monstro gigante aparece atrás dela e tenta esmagá-la com suas garras. Ela falou por socorro e Dolan entrou em ação. Ele cortou as pernas do monstro, agarrou a mulher e fugiu. Entretanto, o monstruoso parecia ser feito de lama, pois regenerava suas pernas facilmente, enquanto Dolan e a garota se escondiam atrás de um cogumelo gigante, tentando se proteger. A mulher começou a fazer perguntas, mas Dolan disse para ela ficar quieta, pois ele precisava pensar em um plano. Logo depois, o monstro foi embora, dando-lhes algum espaço para respirar. A garota cobra disse desesperadamente que o monstro estava fazendo tudo, e Dolan explicou que o monstro era um elemental. Uma terra que parecia ter enlouquecido. Ele disse que uma área já foi controlada por homens lagarto que às vezes negociavam com os habitantes da vila, mas recentemente eles desapareceram, provavelmente por causa do monstruoso. Ele então disse o nome dela e a mulher respondeu que seu nome era Sky e que ela pertencia a uma raça de monstros. Dolan, conhecido como Lama, tinha ouvido falar de Lama, que era famoso por sua beleza e impressionantes habilidades mágicas, e ele falou a ela: "Eu adoraria lutar ao lado dele, mas Cell não está muito confiante, dizendo que sua magia não é forte o suficiente e que ela pode acabar se envergonhando." Dolan disse a ela para não se preocupar porque ele lideraria a luta e ela poderia dar apoio. Se concorda e diz que tentará ajudar,
mesmo que ainda não confie totalmente no humano que acabou de conhecer. Dolan deu o sinal e os dois saíram do esconderijo e atacaram o monstruoso. O gigante respondeu imediatamente e abriu fogo. A bala de lama voou em direção a Sky, mas Doran a protegeu novamente e destruiu o projeto facilmente. Ao mesmo tempo, Sky aproveitou a situação e lançou um poderoso feitiço, criando um círculo mágico vermelho, de onde surgiu uma cobra gigante que começou a sufocar o elemental da terra. Sky começou a ter dificuldade em manter o feitiço, mas isso deu a Doran o foco necessário, permitindo-lhe lutar contra o monstruoso. O monstro destruiu o feitiço da cobra e tentou atacar Doran, mas ele conseguiu esquivar e rapidamente pulou para longe. Sobre o demônio da lama corta ao meio com um golpe certo, ela fica feliz em ver que eles venceram, mas o monstro se transforma em lama e espirra nela toda, deixando-a suja. Doran imediatamente corre para ver se ela está bem. Doran rapidamente verifica se há problemas e a gratidão por ajudá-la a derrotar a criatura elemental. Ele diz que ela deve estar com frio e sujeira e sugere que eles encontrem um lugar para se limpar. Ao cair da noite, eles encontram uma cabana. Dolan está preparando o jantar, e Sky pergunta de forma despreocupada se ele não tem medo dela. Dolan respondeu que ela era diferente de outros lamas que ele conhecia, que geralmente eram mais agressivos e desconfiados dos humanos. Curioso, ele disse o que ela estava fazendo tão perto de um assentamento humano. Sky explica que completou 17 anos recentemente, tornou-se adulta e precisa embarcar em uma jornada para encontrar um marido. Ela revelou que os lamas são todas mulheres, então eles precisam encontrar um companheiro de outra raça. Conta que um lama aparece quando uma mulher humana é amaldiçoada e, devido a essa maldição, seus corpos carregam uma toxina que a maioria das pessoas não tolera, tornando difícil encontrar um parceiro que sobreviva ao contato. Dolan distraidamente se pergunta como é possível fazer sexo com uma mulher meio cobra, mas é trazido de volta à realidade quando é mencionado que seu pai também era humano. Para impressioná-la, Dolan serviu uma sopa simples que ele havia preparado. Ele explica que esta é uma receita que sua mãe lhe ensinou e, para sua surpresa, Heaven gosta da sopa e comenta sobre seu sabor, e eles passam um tempo de paz juntos enquanto Dolan relembra sua vida passada de solidão antes de descobrir alguém em quem ele pudesse confiar. Na manhã seguinte, estavam todos prontos para partir. Dolan decidiu manter a calma e não demonstrar nenhum desespero para impressionar Ce. Ele declara que retornará à sua aldeia, enquanto planeja continuar para o sul em busca de um marido. Dolan falou, imaginando se seus caminhos se cruzariam novamente, mas decidiu continuar, sabendo que sua aventura estava apenas começando. Logo depois, Dolan e uma jovem ruiva chamada Lovie começam a aprender poções mágicas com uma velha sábia. Ela explica que, assim como os remédios comuns, as poções mágicas precisam ser preparadas com extremo cuidado, pois qualquer desequilíbrio nos ingredientes pode ser fatal. Acontece que Lovie é muito habilidoso e acerta a receita de primeira, enquanto Dolan é um pouco desajeitado e comete erros frequentes. Velha sábia, ele repreende Dolan, dizendo que se ele não quer apenas ter sucesso na alquimia, mas também fazer sua futura parceira feliz, ele precisa controlar melhor suas mãos. Mais tarde, Dolan foi convidado para almoçar com a família de Ari e rezar para a deusa Rani. Durante o almoço, Dolan lembrou que fazia muito tempo que não via a deusa. Depois do jantar, ele conhece Albert, um cavaleiro excêntrico que treina crianças para se tornarem futuros guerreiros. As crianças pararam de treinar quando viram Dolan mostrar seu progresso, mas ele sugere que eles fizessem uma pausa, e é então que Dolan sente a presença de um monstro na floresta, indicando que um novo desafio está chegando. Ele decidiu não contar a ninguém sobre a presença que sentiu e foi para a floresta sozinho à noite, onde descobriu que a sensação era na verdade Heaven, que estava tomando banho de esponja na época, e quando ela o viu olhando para ela sem hesitar, Heaven refletiu de medo e caiu para trás. Dolan rapidamente a tranquilizou, mas ela se cobriu de vergonha e disse a ele para parar. Dolan olhou para ela despreocupadamente e disse por que ela estava desviando o olhar. Ele comentou que todos os seres vivos são atraídos pela beleza e que isso não é motivo de vergonha. A resposta lhe rendeu uma tapa no rosto, mesmo ela estando coberta. Ela continua irritada com ele. Dolan não entendeu por que ela estava brava, então mudou de assunto e disse que ela estava fazendo tudo. Ela explica com melancolia que todos os homens que conheceram em sua jornada eram covardes e tinham medo dela, então ela decidiu voltar e pedir ajuda. Dolan acredita que a sorte está do seu lado e diz que gostaria de vê-la novamente também. Dolan então elaborou um plano para convencê-la a ficar e perguntar o que ela acha de viver na vila com ele. Ela hesitou e disse que isso era impossível porque as pessoas se transformavam em monstros. Dolan explica que batalhas entre humanos e feras já ocorreram na vila e que ela será aceita com o tempo. Ele acredita que, embora as pessoas possam ficar assustadas no início, a personalidade gentil de Dolan e sua
Aparência marcante conquistará rapidamente o favor de todos. Fiquei feliz com a ideia de fazer amizade com humanos e aceitar alegremente viver com Dolan. Dolan comenta que morar com ele traria vários benefícios para ela, incluindo ter fácil acesso à energia vital dele, o que, na opinião dele, seria como um vício para Lamia. Dolan estendeu a mão para ela, transferindo um pouco de sua energia. Ela sentiu uma onda de energia fluindo pelo seu corpo e sincera. Se escolheu seu plano. Poucos dias depois, o céu começou a deixar presentes para os moradores, como javalis e peixes deliciosos. Isso chamou a atenção do capitão da guarda, que ficou desconfiado, achando estranho que uma górgona poderosa e perigosa deixasse para trás um sacrifício. Ele decidiu informar os dirigentes da aldeia e sugeriu que formassem uma equipe para matá-lo. Alguns concordaram, mas outros sugeriram solicitar reforços de capital. Entretanto, a velha sábia da aldeia discordou, acreditando que nenhuma decisão deveria ser tomada precipitadamente, sem considerar todos os aspectos. Nesse momento, Ali entrou na sala com um jarro estranho na mão e fez a leitura da sorte conforme a velha havia instruído. A mulher sábia analisou os resultados e declarou que o aparecimento da cobra era um sinal de boa sorte. Ela pede a todos que não machuquem Lamia. Enquanto isso, Dolan, que estava lá fora cortando lenha, pegou tudo e ficou muito feliz ao saber que a velha havia detalhado todos a darem uma chance ao céu. Ele ficou tão animado que correu para a floresta à noite para contar as boas novas a Górgona. Dolan garante a CE que não há ameaças contra ela neste momento e que eles estão prontos para avançar para os projetos finais do plano. Na manhã seguinte, todos os guerreiros e cavaleiros habilidosos da vila se reuniram para um treinamento conjunto. O capitão Balin explica a criatura, conhecida como Lamia, e enfatiza que todos precisam estar cientes dela. Entretanto, todas as pessoas importantes da vila estão presentes, e Dolan precisa executar a última parte do seu plano. A pessoa mais importante para conseguir isso é Lamia. Esta é a sacerdotisa, que é muito respeitada na vila devido à sua magia de cura e limpeza. Ela representa a igreja. Ela tem o poder de julgar se o céu é bom ou mau. Dolan esperava que tudo corresse bem e que a sacerdotisa não visse o céu como uma ameaça do além. Na floresta, o céu tremia de medo e expectativa. Na noite anterior, Dolan havia formulado seu plano de se jogar em um covil de monstros de baixo nível para que os céus pudessem salvá-lo. Ela ainda não tem certeza de como agir e se pergunta quando. Este seria o momento perfeito para entrevir. Dolan também esperou pacientemente por esse momento até que um soldado saiu correndo pela floresta e disse ao capitão que havia encontrado um monstruoso. Entretanto, o monstro sobre o qual o soldado estava falando era na verdade um urso gigante coberto por uma armadura. Ao ver isso, todos os cavaleiros ficaram cheios de medo. O capitão Balin aconselha a todos que recuarem lentamente, porque enfrentar um urso é como tentar parar um caminhão em movimento. As crianças começaram a correr, mas um garoto ruivo tropeçou. O urso veio em direção a eles. Dolan corre para resgatar o menino, decidindo que a única maneira de parar o urso é usar seus poderes de dragão, mas antes que ele chegue, Cé salta dos arbustos, protegendo Dolan e o menino com seu corpo, e é gravemente ferido pelas garras do urso. Todos que testemunharam essa cena chocada. Sai então enfrenta o urso e usa seus poderes hipnóticos naturais para mandá-lo de volta para a floresta. Dolan pergunta a Cé se ele está bem, mas ela pergunta com raiva se ele era cego e não viu o sangue saindo do ferimento. O capitão bateu a arma no chão e tentou que Cé ficasse longe dos moradores. Ele também pede para Dolan ficar longe, mas implora para que ele não machuque Cé. Ele lembra que ela salvou sua vida e que ele não foi ensinado a retribuir favores com crueldade, então ele decidiu interrogá-la antes de tomar qualquer atitude. A pergunta foi ela quem deixou uma oferta fora da aldeia. Cé confirma e se curva para ele, pedindo permissão para ficar na aldeia. Ela explicou que os costumes de sua raça melhoraram e embarcaram em uma jornada que levou a uma experiência mais rica. É solitário e assustador. Ela disse que só queria ficar na vila por um tempo e garantiu que não sentia ódio pelos humanos e não tinha intenção de machucar ninguém. Os medos dos aldeões desapareceram, e Balin recorreu à sacerdotisa em busca de conselhos. Mesmo assim, ela continua ali, olhando para o céu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Uma luz divina a envolvida, trazendo uma mensagem de Deus. Após a mensagem, a sacerdotisa declarou que o céu não era o céu e Deus instruiu aos moradores que vivessem em harmonia com ela. A sacerdotisa se mudou do céu e harmonia calorosamente, dizendo que ela era bem-vinda. O céu olhou para cima para agradecer a sacerdotisa, mas desmaiou de repente devido à perda de sangue. Antes de cair, Dolan garantiu que ela seria levada às pressas para a aldeia para tratamento. No dia seguinte,
Heaven foi bem recuperado e Dolan e outros levaram para seu novo lar. Vem com uma cama totalmente equipada, travesseiros e brinquedos de pelúcia. Você fica tocado pela gentileza dos moradores e expressa sua gratidão a eles. Lata de lixo. Então disse que deveria agradecê-la por salvar a vida de seu filho e pedir desculpas por indicar uma arma para ela. Todos dão as boas-vindas a Sky na vila, e Donna aproveita a oportunidade para se apresentar formalmente a ela, fingindo que elas não se conheciam antes. Alguns dias se passaram e Sky parecia estar completamente integrado à vida da aldeia. Dolan ficou claramente satisfeito com o sucesso de seus esforços. Ele decidiu agradecer a Deus pessoalmente. Naquela noite, ele projetou seu corpo astral e voou para o céu noturno. Quando ele chegou ao céu na forma de um dragão, ele foi calorosamente recebido pela bela deusa Milo. Eles trocaram algumas palavras, e então Doan o agradece por salvar Sai de ser morto pelos aldeões. Mira respondeu que Tia parecia uma pessoa muito legal, então ela não teve escolha a não ser ajudá-la. Doan ainda acha difícil acreditar que uma deusa pudesse reconhecê-lo como um dragão disfarçado de humano, mas Mira sorri e diz que quando ele reza, sua força vital sempre foi muito mais forte do que a de outras criaturas. Ela disse que ele parecia cansado. Quando ele emerge na forma de dragão, ele fica surpreso ao ver que ele está feliz e contente como um humano. Doran logo retorna ao seu corpo, e na manhã seguinte é acordado por um céu ativo que invade seu quarto e diz para ele se levantar. Doran reclama que ela deveria bater antes de entrar, pois às vezes ele gosta de ter alguns momentos de privacidade antes de começar o dia. Sé pede desculpas, mas insiste que precisa se levantar, pois o dia vai ser incrível, e mais tarde revela que é prestes a enfrentar o vice-capitão Mal em uma partida de treinamento. Toda a vila se reúne para assistir ao duelo enquanto os homens discutem sobre quem é o mais forte e independente durante a luta. Chris viu que Mal estava se segurando e desafiou a luta com tudo que Mal tinha, atacando em velocidade máxima com sua adaga e espada. Porém Chris mostrou grande habilidade bloqueando o ataque e aproveitou a oportunidade para desarmar Mal, vencendo o duelo imediatamente após derrotá-la. Chris ajudou Mal a se levantar e a elogiou. Um dos melhores lutadores que ele já descobriu, Mal corou e começou a questionar sua própria sexualidade. Mais tarde naquela noite, Chris e Mal decidiram ir ao pub juntos, onde pediram algumas coisas. No entanto, um garçonete parecia mais interessado em Chris, cuja aparência lembrava um típico cantor de K-pop. Pouco depois, Bean e outros chegaram à taverna. O capitão imediatamente chamou Chris para tomar uma bebida. Albert, um francês, avisa para não aceitar o convite, explicando que o Bing não seria nada além de um desperdício sem seu pai. Ele quer ir para Amman. Mais tarde, ela mal teve tempo de descansar porque provocou Chris e Bean, então decidiu recuar e começou a brincar com seus amigos enquanto eles gritavam sim, papai. Mais tarde naquela noite, Chris vai para a cama e se deita, observando todos se divertindo com seus amigos através da luz. Ela se sente sozinha, sem amigos, sem interesses, então decide ir para as montanhas para treinar à noite e se livrar de sua autopiedade, mas Dolan se acaba encontrando-a sozinha. Se decidiu convidá-la para sua casa para treinarmos juntos. Em vez de mostrar a área de treinamento, se a leva para uma cama coberta com palha e travesseiro. Se pula nela e convida Chris para se juntar a ela. Dolan fica surpreso e diz que as meninas com sede e pede para se controlar. No entanto, Chris parece disposto a se juntar a elas e rapidamente pula na cama. Dolan então decide ficar perto da parede para ganhar alguns pontos de estilo. Se fala sobre como ela ama a vila e quer que Chris se divirta. Também, ela que Chris deveria beba o leite feito pela esposa de Balin e diga que todos na vila gostam desse leite. Chris se sentiu um pouco desconfortável com isso, mas acabou saindo para lá. Dolan começa a falar sobre como a vida é difícil na vila e a ser honesta, mas as meninas não estão interessadas no que ele tem a dizer. Em vez disso, puxam Dolan de volta para a cama para se divertirem. Na manhã seguinte, Dolan foi à taverna, onde todos estavam bebendo o leite que a esposa do Balin tinha acabado de pedir. Balin então desafiou qualquer um para ver quem conseguia beber mais leite. Chris chega ao pub e é calorosamente recebido pelos moradores locais, e Barron a convida para provar o leite de sua esposa. Quem quis experimentar, bebeu um copo inteiro de uma vez e entrou no jogo. Ela percebeu que o leite era realmente fresco. Balin ficou animado ao ver Chris bebendo. Ele a desafiou para uma competição de bebida. Eles conseguiram beber após copo de leite, e a esposa de Balin ficou preocupada que pudesse perder um pouco. No final, Bean perdeu a batalha após revelar que estava apenas conversando porque não conseguia mais beber. Para Chris, depois de um tempo, Dolan não teve problemas em conservar o leite e levou de volta para sua fazenda. Fazendo algum trabalho pesado, você ficou feliz em ajudar, plantando batatas aleatoriamente enquanto Chris começou a bater o solo sem motivo.
Antes que Dolan pudesse ensiná-la, um guarda correu e disse a eles que deveriam ir para a entrada da vila imediatamente. Eles começaram a correr e logo localizado que Balin e outros moradores já estavam lá, quando chegaram. Um comissário do lado de fora rapidamente cercou Dolan e Sevu. Os guardas perguntam se eles são responsáveis por trazer uma monstruosa lamia para as terras do rei. O padre da aldeia imediatamente afirma que Mia foi verificada pelo oráculo da aldeia, que confirma que suas alegações estão corretas e que ela não é má. No entanto, o comissário afirma que não duvida das intenções de Deus Mia, mas para viver como cidade deste país, ela deve seguir os procedimentos do governo. Dolan acha isso suspeito e pede ao comissário para acompanhá-los para a capital, que é facilmente aceito. Então Dora e C são instruídos pelos guardas reais até que a capital fica ótimo com a situação e decidir que ela deve se encontrar com a reitora da academia, que tem muita influência sobre o governo. Usando seu feitiço para aumentar sua velocidade, ela viaja para a capital sozinha. Ela chega na capital antes de Dora e C, que ainda estão viajando na carruagem, e marca um encontro com a reitora Elfa Olivia, que pede para CR se sentar e afirma que C não será eliminada. Porque ela tem Mira lhe conta que um importante mago do governo chamou de ameaça devido a vários sequestros recentes. X afirma que C nunca faria algo assim, e Olivia concorda, dizendo que Mia não teve nada a ver com o desaparecimento, mas ela suspeita que Cass queria matar C ilegalmente por outros motivos. No entanto, ela planeja intervir e salvar a vida de C. Enquanto isso, a carruagem de Dolan parou no deserto, e o comissário inteiramente deu-lhes uma dica chocante e então os levaram para ver a bruxa má. Ele os recebe com um sorriso falso e ordena que o comissário cumpra suas funções dentro da mansão. Ossos prepara um banquete para os convidados e diz ao céu para se sentir à vontade para comer o que quiser, pois ela precisa ser gentil e agradecer ao céu por chamá-la do nada. Se agradeço e diz que quando os soldados chegaram ela pensou que eles iriam matá-la, mas Cass diz que isso não é verdade porque ela não tinha planos de matar alguém tão inocente e bonito quanto o céu. Quando chegou a comer, ela disse ter visto muitas lâmias no passado, mas Sé era a mais bonita de todas e dizia que amava tudo nela, principalmente sua pele impecável e suas belas escamas. De repente, ela revela seus verdadeiros interesses, dizendo que quase quer comer Sé vivo. Sé ficou chocada com isso, mas antes que pudesse reagir, a droga misturada na comida fez perder a consciência, assim como Dolan. Enquanto isso, o comissário chega ao escritório de Olivia e X fica chocado ao vê-lo. Ela pergunta onde estão Dolan e Sé, mas ele a ignora como se ela fosse ninguém e diz que precisa dizer. Em um encontro particular com Oli, ela pede que ele deixe de lado o protocolo e deixe Chris descobrir o que aconteceu, e o comissário revela que é um mago de 300 anos na cidade que eles suspeitam ser o responsável por tudo isso. O mago é um humano que acredita-se que imita a quimera e rouba os corpos de mulheres jovens para manter a juventude eterna. Desta vez ela está interessada no pânico de Aya Chris e na coleta de informações relevantes. O comissário disse que não tem muito tempo. Cass se prepara para fazer um experimento em Céu se quiserem resgatar sua amiga que está no porão da mansão de Cass. Ela admira a beleza e a força vital de Céu antes de remover sua pele com uma lâmina antes de fazer qualquer outra coisa. No entanto, antes que ela possa causar algum dano, Dolan a interrompeu e diz à bruxa para parar. Ele se liberta de suas amarras, que se pergunta se ela errou a dosagem da droga. Doan dá a ela a mesma atenção que deu ao pedido de doação da Wikipédia e começa a examinar o círculo mágico. No chão, ele percebe os negócios da bruxa e pergunta quantas pessoas ela matou, ao que ela respondeu que parou de contar depois de 100. Duran disse por quê, e ela disse que amava tudo que era belo e queria possuir tudo, então ela apenas colecionava tudo que era belo que encontrava e usava para melhorar a si mesma. Dolan sabia que o feitiço era proibido e disse se ela tinha feito um acordo com o diabo para prendê-lo. O diabo confirmou e então disse que ela conseguiu partes de corpos de várias criaturas. No entanto, ela começou a se cansar de sua pele velha começa a cair. Então ela planeja substituí-la pela pele de uma górgona. Ela afirma que assim pode ficar mais bonita de repente. Se pergunta se ela trouxe lá só para isso. Quando ela vê que se ainda está acordada, que se pergunta se a droga que ela nós é a que a enfraquece. Se corre até Dolan e a pergunta à bruxa se ela também fez outras mulheres acreditarem nela antes de traí-la. Ela diz que elas estavam destinadas a viver vidas miseráveis, mas ela salvou. Melhor uso de sua beleza, se tem lágrimas nos olhos depois de ouvir essas palavras. Dizendo que o ex-chefe estava certo sobre ela, Cass fica um pouco surpreso ao ouvir seu nome. Então Dolan tira um dispositivo de comunicação do ouvido e transmite toda a conversa para o chefe e outros casos ainda não entende o motivo disso. De repente a parede é destruída e Olivia e sua unidade entram. Chris vai verificar seus amigos. O chefe ordena. Olivia pede desculpas a Dolan e Saru por usá-los como isca, mas ela precisa de provas de que Cassie cometeu um crime antes de poder puni-la. Olivia e X dizem a Cassie que ela não pode ficar bonita roubando coisas de outras pessoas, e a única coisa que pode ajudá-la é o renascimento.
Ela ficou furiosa quando ouviu essas palavras porque elas insultavam seus esforços de uma vida inteira para se tornarem mais bonitas. Ela era muito feia quando nasceu, e seus pais a abandonaram para buscar leite porque não queriam ver seu rosto quando criança. Ela percebe que é feia e fica extremamente assustada, então começa a atacar todas as mulheres bonitas que conhece, roubando o que elas têm de mais atraentes. Sua nova beleza atrai a atenção de demônios e demônios. Com a ajuda deles, sua ambição e crueldade ficam mais fortes, apenas para se intensificar quando seus planos são frustrados. Cass fica furioso e decide usar seus 300 anos de pesquisa para destruir todos os inimigos. De repente, ela se transforma em uma criatura gigante e feia e ataca o céu. No entanto, Dolan trouxe para um lugar seguro e ela começou a atacar. Os soldados atacaram os idiotas com seus tentáculos e eles nem conseguiram se defender. Heaven usa seu olho amaldiçoado para parar Kai, dando aos soldados uma chance de escapar. No entanto, parar um objeto tão grande rapidamente esgota suas forças e ele desmaia. Chris o arrancou. Ela ficou diante do céu e cortou os dedos de Kai, mas eles imediatamente cresceram novamente. Chris desperta o verdadeiro poder da espada e corre na direção a Kai, cortando seus braços e tentáculos com precisão milimétrica. Isso deixou Kai muito irritada e ela convocou centenas de olhos por todo o corpo, lançando magia negra. Chris consegue impedir, e Dolan deseja um círculo mágico no chão e diz às meninas que ele cuidará de tudo. Chris confiou nele e pediu que Olivia fizesse o mesmo. Olivia viu que Dolan havia desenhado 2 círculos mágicos no chão para usar magia de ataque e magia de barreira ao mesmo tempo. Ele ativou seu feitiço mágico cobrindo Kai com uma barreira e então disparando flechas mágicas nela. O corpo de Kai se desintegrou devido a esse golpe, e então a barreira se comprimiu e explodiu, e um enorme buraco apareceu no corpo de Kai. Nenhum sinal dela no dia seguinte. Dolan e C chegam à mansão de Olivia e ele começa a dar aulas particulares para C porque ela precisa fazer uma prova escrita para obter o documento. C pede desculpas por mantê-los na mansão naquela noite com o olho amaldiçoado. Dolan diz que não é grande coisa e eles começam a tomar chá. Chris logo chega para verificar o progresso de C, e Olivia e o comissário chegam logo depois. O comissário pede desculpas a C e Dolan por envolver-los no incidente de Kai, e C fica sozinho. Envergonhados, Dolan e C dizem que não se importam porque tudo fica bem graças às informações e ao antídoto que ele lhes deu antes. O comissário então lhe entregou os documentos do céu, permitindo que ela permanecesse na vila sem passar por nenhum teste, para sua alegria. Olivia então leva Dolan para conhecer um homem chamado Denzel, filho da bruxa da vila. Denzel e Dolan foram encontrados, e então Heaven o apresentou. Denzel disse que sua mãe escreveu para Denzel, depois que ele conheceu e se ofereceu para o programa Paradise City. Ela aceitou alegremente. No entanto, quando tentei ajudar um garoto no mercado, descobri uma verdade cruel: todos tinham medo dela. Dolan vem confortá-la e ela sugere que eles comprem presentes para todos na vila e voltem para lá. Quando Doran e Cel estão prestes a deixar a vila, Denzel e Olivia trocam um olhar e convidam Doran para se juntar à academia. Denzel disse que ouviu falar sobre seus extraordinários poderes mágicos. Poderia ser refinado lá, mas Doran disse que está ocupado com coisas na vila agora. De repente, Olivia se aproxima de Dolan e sussurra que sente que há algo diferente em sua alma. Ela disse que se quisesse usar seus poderes para ajudar os outros, deveria ir à academia para expandir seus conhecimentos. Denzel também lhe diz que se ele aprender mais, poderá proteger melhor a vila. Dolan disse que pensaria sobre isso, e você ficou triste ao pensar em ter que deixá-lo tão cedo. Depois, Dolan e Keith ajudaram a treinar as crianças. A vila enquanto Ce e Balin observam à distância, Ce de repente se lembra do convite que Dolan recebeu para se juntar à academia. Ela se preocupa que ele a deixe para trás e vá para algum lugar distante. Enquanto ela está perdida em pensamentos, as crianças da vila começam a brincar com seu rabo e elas perseguem. Dolan pensa que Ce agora é uma parte importante da vila e quer que as coisas continuem assim. Nesse momento, Chris, exausta, se aproxima dele e pede para explorar a floresta com ela. Ela explica: há muitos monstros poderosos e ferozes na floresta e ela quer testar suas habilidades. Dolan disse a ela que não deveria se aventurar na floresta sem um bom motivo. Chris disse que uma das moradoras disse que não podia levar seus porcos para pastar na floresta por causa dos monstros. Ela disse que se tornaria guarda-costas dos porcos porque era a menor ajuda que ela poderia oferecer aos moradores. Dolan suspirou e se perguntou por que Chris estava tão ansiosa para entrar na floresta que ela apareceu, andando os porcos, mas ele decidiu ir com ela, e logo a manada de porcos se aventurou na floresta guardada por Doran Chris Baring e alguns cavaleiros, o que me lembrou de nossos políticos. De qualquer forma,
você observou que os cavaleiros estavam usando armaduras pesadas. Doan explicou que algumas monstruosidades foram vistas na floresta recentemente. Então eles pegaram tomar impedimentos extras, e logo eles chegaram ao local de pastagem, enquanto Doran e as meninas ficaram para trás para guardar os porcos. Ele pegou seus homens para a guarda enquanto patrulhava a área. Um dos porcos se aventurou nos arbustos. O cavaleiro gordo perseguiu, deixando em choque. O porco ferido foi jogado nele por um poderoso tigre com lâminas. O guarda urinou nas calças na frente do poderoso tigre. O monstro pensou que ele era outro porco e o bombardeado. Felizmente Balin chegou ao tempo e atingiu o tigre na cabeça com sua marreta. Ele avisou o soldado para ter mais cuidado com os arredores. Ironicamente, ele não viu uma formiga preta gigante. O monstro-formiga se aproxima furtivamente por trás dele e o ataca, o que parece ser forte demais para Balin. Doran e as meninas ouvem Balin gritando e imediatamente correm em sua direção, apenas para descobrir que ele foi derrotado pela formiga gigante. A formiga pula em direção a Dora, mas ele a acerta com uma bola de energia. Chris pergunta a ele que tipo de monstro é. Doran responde que não é um monstro, mas um demônio do inferno. É apenas um explorador de baixo nível, mas ainda muito poderoso para um lutador. O leitor regular Chris disse como ele sabia tanto sobre demônios, e ele respondeu que tinha lido isso no livro de uma velha bruxa. Ele então diz a Chris que irá capturar o monstro e que ela deverá aproveitar a oportunidade para derrotá-lo. Ela concorda e corre na frente enquanto Doran atira na formiga demônio com magia, enfraquecendo-a. Chris aproveitou a oportunidade e cortou a cabeça da formiga. Ela ainda não conseguiu acreditar que havia lutado contra um demônio, então Dolan disse a ela para não contar aos aldeões. Os demônios chegam à vila e se reúnem na casa do chefe à noite hoje. O chefe verifica Balin e retorna para dizer a todos que Balin ainda está inconsciente e que sua vida está segura. Os moradores estão discutindo sobre o monstruoso desconhecido que foi poderoso ou suficiente para derrotar o capitão dos soldados da aldeia. A velha bruxa traz boas notícias de que Balin recuperou a sanidade e deve se recuperar em breve, mas a velha bruxa percebe que ele estava possuído por um Dolan, um monstro mais poderoso que o tigre da lâmina. Disse que algo ruim aconteceu na floresta e se ofereceu para investigar o assunto, mas a velha bruxa lhe disse que não importa o que acontecesse, eles deveriam viver em harmonia com a natureza. Ela tenta convencê-lo de que os monstros que atacam são parte da natureza e só os estão atacando porque invadiram seu território. Dolan diz que pelo menos eles deveriam investigar o problema, porque isso pode se tornar algo mais sério no futuro. Bruxa Velha concorda em mandá-lo para a floresta, mas com a condição de que ele leve alguém com ele. Chris se oferece para o papel, mas o líder da aldeia se recusa, dizendo que eles não podem arriscar a vida dela ou não conseguirão enfrentar o chefe da academia que a colocou sob seus cuidados. Se estava esperando por esta oportunidade. Ela se declarou imediatamente e disse que queria ir com Dolan e que Dolan não poderia recusá-la. Depois de ver a determinação em seus olhos, Dolan e Se fizeram as malas e foram para a floresta no dia seguinte. Para a surpresa deles, Chris retornou lá esperando por eles, pois ela não era de ficar sentada esperando. O chefe da aldeia se recusa a mandar, e Dolan pergunta por que ela está ali. Ela respondeu que amava a vila e que também queria protegê-la de ameaças. Logo, o grupo encontra algumas monstruosidades aranhas gigantes. Enquanto derrota a aranha, outro monstro aparece. Chris se prepara para lutar, mas você resolve uma situação de forma não violenta, oferecendo uma maçã ao gorila com chifres. Chi fica chocado e confuso. De onde vem sua aura dócil? Mas quando você olha para Dolan, ela percebe que os filhotes de gorilas estão subindo como se ele fosse sua árvore favorita. Eles decidiram fazer uma pausa para almoçar e compartilhar a comida com a família de gorilas. Esta pergunta se ela não tem medo de monstros e lembra que ela também é um monstruoso. Ela então pediu para Chris tentar alimentar os filhotes de gorilas e começou a perceber que eles também eram fofos. Dora entendeu que os gorilas eram monstros, assim como as aranhas que eles enfrentavam. Antes de ser expulso de seu território por um monstruoso poderoso, ele vem sua refeição pensando constantemente no monstro que os aterroriza. Então de repente ele percebe que Chris parece elegante. Embora ela esteja apenas comendo um simples pedaço de pão, ele discorda e chama Chris de elegante, o que a faz corar de vergonha, o que traz à tona a insegurança do céu. E ela imediatamente exige que Chris compartilhe seu segredo de ser tão charmosa para que ela o use para encontrar um bom marido. Para ele. Ele diz que ela não precisa fazer nada especial porque já é atraente o suficiente, e Se começa a corar quando pensa em Dolan querendo que ela seja sua esposa. Vivendo uma vida feliz de casados em sua imaginação, Chris e Dolan sentem a presença de um demônio por perto. De repente uma bola é lançada em direção a eles com uma pessoa inconsciente dentro. Logo depois outra formiga demônio chega lá. Dolan imediatamente corre em direção a ela enquanto instrui Heaven a levar o monstro para um lugar seguro. Quem vem para apoiá-lo? Juntos, eles derrotam os formigas demônios.
mas Dolan sente que mais estão se aproximando. As formigas demônios fugiram em todas as instruções, e 2 delas correram em direção ao céu. Dolan os nocauteia com flechas de energia, enquanto Chris corre na direção para derrotar os demônios restantes. Outra formiga demônio atacou Doran e, no último momento, sua companheira se escondeu atrás dela e saltou para a frente. Dolan esfaqueou a formiga no chão com sua espada e, para a formiga no ar, transformou seu braço em uma mão de dragão e a derrota. Chris mata a formiga demônio, mas então outra formiga demônio ataca por trás e ela não consegue reagir a tempo. Mas felizmente ela derrota usando magia. Eles acordam a fada e perguntam se ela está bem. Ela agradece por salvá-la e se apresenta a todos como má. Ela diz que as formigas demônios perseguindo-a e Doran percebe que alguém em uma autoridade superior as invejosa. Para fazer isso, Moore diz a Dora e as meninas que ele precisa da ajuda delas porque estão em apuros. O perigo estava lá enquanto ela falava, e todos sentiam que estavam cercados, mas não por demônios. Chris estava prestes a sacar sua espada, mas Dolan o impediu. Ele não sentiu nenhuma hostilidade das criaturas ao seu redor, pelo contrário, elas são obviamente cautelosas com elas, então ele colocou a espada no chão e Chris o abalo. De repente, um grupo de espíritos da floresta apareceu atrás dos arbustos, e seu líder saltou à frente e disse a Mao que tinha vindo para resgatá-la. As contribuições aumentaram e Dolan e as meninas chegaram aos elfos mouros, encontraram o líder élfico Gel e lhe disseram que eles eram as pessoas boas que a salvaram. Enquanto isso, Dolan percebe que eles estão na floresta élfica. Ele garantiu às meninas que elas não tinham nada a temer, pois não estavam ali para brigar, mas pediu que ficassem atrás dele se necessário. Gil então se aproxima deles e agradecemos por salvar seu amigo Mao. Eles ficaram surpresos porque não esperavam por aquilo, mas o líder dos elfos disse que aquela floresta era seu território e que outras espécies não eram bem-vindas. Ele perguntou por que eles chegaram lá e o dono explicou toda a situação. Gil disse que entendeu que eles não perceberam que haviam entrado no território dos elfos durante a investigação e que não os responsabilizariam por isso. No entanto, ele pediu que eles deixassem a floresta imediatamente, pois a situação lá não parecia boa no momento. Dolan pergunta se ele está falando sobre os soldados demoníacos, e Gil fica bravo e diz que eles ainda estão lutando contra demônios. Ele estava prestes a se virar, mas Chris de repente correu em sua direção. Ela obviamente não sabia. Sem cerimônia, ela o pegou enquanto perguntava sobre a guerra. Os arqueiros élficos apontaram flechas para ela, mas Doran e se rapidamente puxaram de volta. Apesar disso, Chris continuou dizendo a Io que toda a área poderia estar em perigo devido ao ataque dos demônios, então eles deveriam ter permissão para ajudar os elfos. Os elfos ficaram surpresos com isso e não a viam mais como uma ameaça.